E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, vamos falar sobre a narração do vídeo? Eu sei que é repetitivo, mas eu tenho que falar que a narração, tá bom? É totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Por favor, não levem pro coração, tá? Se ficarem com raiva, comentem aqui, comentem qualquer coisa que seja relacionada ao vídeo. Ó, vai ter um barulhozinho extra, porque minhas crianças estão tudo aqui no quarto grudadas em mim. E vai sair assim o vídeo de hoje. Então, qualquer coisa relacionada ao vídeo, por favor, deixem aqui nos comentários. Se tiver algum errinho também, que eu sempre... gente, às vezes eu tô viajando, eu não consigo ver na hora. Aí, quando vocês me avisam, eu vou lá e já corrijo, tá bom? Gente, como eu sempre tenho que falar alguma coisinha, eu vou falar pra vocês que... Gente, eu tô viciada em Coca-Cola. Sério mesmo. Esse ano, eu acho que foi em janeiro, eu me operei. Eu fiz uma operação de retirada da vesícula. E pra mim era a Coca-Cola. Era culpa da Coca-Cola, porque eu só bebo Coca-Cola, não bebia água e minha vesícula tava cheia de pedrinha. Aí lá foi eu fazer todos os exames pra poder retirar minha vesícula. E nisso, eu troquei a Coca-Cola por a Coca-Cola Zero. Pra mim, a Coca-Cola Zero não faz mal, tá? Não faz mal, é saudável, tem zero açúcar, não vai fazer mal nenhum pra mim. Então, eu troquei esse vício pelo outro. Tá tudo certo, né? Então, por hoje é só. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês gostem da introdução. Tô tentando ser mais dinâmica, gente. Tô aprendendo ainda a conversar com vocês. Confesso que eu não sou influenciadora, eu sou apenas uma contadora de histórias e a cada dia eu vou aprendendo alguma coisinha, tá bom? Um beijo e até logo! 6 anos atrás, para se casar com uma vampira pura chamada Mia, Tom me humilhou me chamando de serva inútil. Humana de baixa linhagem. Naquela época, foi assim que ele me chamou. A palavra saiu de seus lábios, soando fria e cheia de desprezo. 6 anos se passaram, e ele continuava tão arrogante. Quando me notou, manteve a cabeça erguida, como se tivesse sentido um cheiro completamente insuportável. Ele nem quis olhar diretamente para mim, como se um simples olhar pudesse sujar seus olhos. Achei engraçado ele me tratar como um inimigo mortal, ou como alguém que já implorou por sua ajuda. Ele me via como uma mancha em sua vida, acreditando que, se eu o encontrasse, usaria todos os meios para implorar por seu amor ou proteção. Ainda assim, ele não sabia que eu me tornei uma existência que ele não conseguia compreender, nem com a qual poderia interagir. Ele atravessou o saguão, com Mia como uma sombra graciosa ao seu lado. Vampiros se agitavam, uma corrente de admiração predatória. Eles reconheceram o senhor que ressuscitou uma linhagem moribunda. Lord Tom, pensar que testemunharíamos a ascensão de uma nova casa maior em nossa vida. Você busca audiência com o próprio rei, não é? Tom inclinou a cabeça, um retrato de poder controlado. Os olhares se voltaram para Mia. E sua consorte destinada. Uma união para forjar uma nova era. Mia se inclinou para ele, seu sorriso uma curva perfeita e serena. Nosso último laço de sangue aguarda a ascensão oficial de nossa casa. Desejamos que nosso voto eterno coroe nosso triunfo. Um músculo se contraiu no maxilar de Tom. Um atraso insignificante, disse ele, suave demais. Nossos corações estão comprometidos há séculos. Eu observava, intrigada. Sem vínculo sanguíneo? Ele sacrificou o nosso relacionamento pelo poder que a linhagem pura dela prometia. Porque esse vínculo estava relacionado ao poder da alma dos vampiros. E um vínculo estável poderia aumentar muito sua força geral. Mas sem esse vínculo, a força de um vampiro permanecia desancorada, volátil. O que o impediu? Você. Um guarda iniciante, com uma aura fina e afiada, pairava à beira da fonte. Este é um terreno consagrado. Um humano inferior não pertence aqui. Seu lábio se curvou. Passei a tarde na praia com meu filho, e minhas roupas estavam manchadas de sal e areia. Agora, parada junto à fonte, meu cheiro verdadeiro estava mascarado, e minha aparência era a de uma humana apanhada pela chuva. Meu filho perdeu um tesouro na água. Vou embora assim que for encontrado. Se houver uma taxa pelo distúrbio... Tesouro? Ele zombou. Você exala mortalidade. Vá embora agora, ou talvez eu me lembre de quanto tempo faz desde a minha última refeição. Sussurros se espalharam pela multidão. Uma humana. Blasfêmia em um lugar sagrado. Como ela sequer entrou? A atenção de Tom se voltou rapidamente para a perturbação. Seu olhar encontrou o meu. E por um segundo, ele ficou completamente imóvel. Rowling! O guarda olhou entre nós. Você conhece essa pessoa, meu lord? Os olhos de Tom se tornaram frios. Um humano que minha casa já manteve como animal de estimação. Ninguém de importância. Ele se virou, em clara rejeição. Fortalecido, o guarda segurou meu braço.
Você acha que algum favor inspirado te concede direitos aqui? Mudei de posição, soltando seu aperto com facilidade. Eu disse que pagaria por qualquer inconveniente. Pagar por isso? O guarda riu, um som áspero e irritante. Esta fonte é uma obra-prima de pedra da lua de um artesão sanguíneo. Um saco de sangue como você não poderia pagar nem pela água que há nela. Ele liberou uma onda de pressão vampírica, uma força destinada a paralisar a vontade humana. Para mim, não passava de um zumbido distante. Já chega. A voz de Tom cortou o saguão. Ele havia voltado, a expressão esculpida em gelo. O que você perdeu? Diga o valor. Eu vou compensar. Ele sibilou, baixo e venenoso. Então você vai embora. Esse espetáculo não me comove. Os dedos de Mia apertaram o braço dele, seus olhos brilhando com triunfo frio. Rowling, estaremos ligados pela eternidade. Saiba seu lugar. A dignidade em aceitar a ordem natural. Dei a ela um pequeno sorriso genuíno. Desejo toda a felicidade para você, Mia. Retomei minha busca. A turmalina estava aqui. Eu podia sentir. É dinheiro que você quer? Status? Proteção? Tom produziu um elegante livro-caixa digital. Pegue isso. Construa uma vida. Encontre um mortal que seja realmente adequado para você. Ele alcançou meu pulso, talvez para impor uma marca temporária. Então congelou, sua tela brilhando de forma estranha contra sua palidez. Seu histórico está vazio. Sua voz caiu para um sussurro incrédulo. Não, nenhum sigilo ativo. Você não está vinculada. Você é como uma presa ambulante. Sim, meu registro estava em branco. Mas ele deixou passar uma possibilidade. Ele achava que meu registro estava vazio porque eu não estava vinculada. Na verdade, estava em branco por causa de uma criptografia de segurança de alto nível. Fui censurada pelo Alto Conselho. Quando um ser superior decidiu me colocar sob sua proteção para sempre, não me deu apenas uma marca. Ele também apagou minha existência mortal do banco de dados público, para me proteger de seus inimigos políticos. Por isso Tom viu que meu registro estava em branco. Ele não tinha autorização para acessar meu histórico. Meus dedos continuaram a busca na água cristalina. A marca que eu carregava não era algo que seus dispositivos pudessem perceber. Não preciso da sua proteção, disse com a voz baixa, mas firme. Tom ficou me observando, dividido entre o horror e uma curiosidade mórbida. Você entende o que significa não ser reivindicada aqui? Você nem sequer é uma serva. Você está disponível. Qualquer um desses nobres poderia te desafiar, e nenhuma casa levantaria a mão em protesto. Mia deslizou para a frente, a seda de suas roupas sussurrando como um aviso. Seja razoável, Rowling. Você é humana. Sua linhagem é comum, e sua vida é apenas um batimento em nossa eternidade. Tom oferecer sua marca agora é um ato de misericórdia divina. Deixe esse orgulho suicida de lado antes que ele te mate. Os vampiros ao redor observavam, seu divertimento quase palpável no ar. Um mortal ousando desprezar um lorde. Uma humana que fantasia poder conquistar o amor de um senhor? Olhe para a aparência lamentável dela. Nos últimos anos deve ter se humilhado como um cachorro de rua procurando sobras. Humanos existem para sustento ou entretenimento. Nada mais. Então minhas pontas dos dedos encontraram um contorno familiar e suave. A turmalina. Eu a retirei da água, sua luz interior suave e constante repousando na minha palma. Uma paz silenciosa se instalou em mim. Ao mesmo tempo, a turmalina brilhou com uma luz rítmica e ofuscante, pulsando em sincronia com o meu batimento cardíaco. Os sussurros ao redor cresceram, agora tingidos de ganância. Por que o brilho dessa turmalina se parece tanto com o daquele artefato lendário? Mas esse artefato não estava perdido? Como poderia estar nas mãos de uma humana? Ela deve tê-lo roubado de algum senhor. É comum que artefatos imortais sejam mantidos por linhagens antigas. Você está certo. Isso só pode ter sido roubado. Antes que eu pudesse me mover, uma mão gelada prendeu meu pulso, puxando-me para cima, de frente para o salão lotado. Rowling, a voz de Tom ecoou, carregada de condenação. Você jogou fora minha proteção por orgulho. Agora está sozinha, não reivindicada por ninguém, e ainda segura um artefato roubado de origem desconhecida. Esse é o destino que você escolheu. Me solta, Tom. Ir? Para onde? Para a morte? Seu aperto se tornou esmagador. Estou lhe oferecendo uma última gentileza. Ajoelhe-se, jure fidelidade, e entregue o artefato com as 2 mãos. Talvez eu ainda lhe conceda um lugar dentro dos meus domínios como serva. É mais do que você merece. Estudei seu rosto, a arrogância, a certeza vazia. O homem que eu conhecia havia desaparecido. Eu já disse, não estou desprotegida. E o artefato não foi roubado por mim. Ele foi dado ao meu filho por outra pessoa. Por quem? Ele trovejou. O peso esmagador do poder de sua linhagem explodiu, varrendo a sala. Os guardas desmaiaram. Mia gritou, cambaleando para trás. Quem mais poderia querer você? Uma mulher mortal descartada? Quem daria um artefato a uma criança que não é de sangue puro? Quem mais te protegeria neste mundo além de mim? A pressão se quebrou contra mim, dissolvendo-se no nada. Das profundezas do meu ser, um poder mais antigo e profundo despertou, não como um escudo, mas como uma presença vasta, silenciosa e à espera. Por quê? Disse, sustentando seu olhar furioso e confuso.
Meu vínculo já está selado. Tenho um parceiro de laço de sangue. E é ele quem fornece os artefatos. A mão de Tom se afastou como se tivesse sido queimada. O silêncio, absoluto e denso, tomou conta do grande saguão, enquanto os vampiros mais antigos e poderosos começavam a empalidecer diante de uma possibilidade rara. Você é humana, ele sussurrou, a voz carregada de uma admiração aterrorizada e crescente. Um humano não pode ser um verdadeiro companheiro. Isso é proibido pelas leis antigas. Quem ousaria? Os murmúrios no salão aumentaram, espalhando-se pelo ar como fumaça. Uma humana realmente tem um parceiro de laço de sangue? Absurdo. Ela está mentindo. Humanos mentem quando estão desesperados. Tentando provocar Lord Tom. Que jogada desesperada. O olhar de Tom permaneceu fixo em mim, frio e incrédulo. Rowling, disse ele devagar, como se saboreasse um nome amargo. Você realmente acha que inventar uma fantasia vai me convencer? Seu olhar me percorreu com um desprezo descarado. Você é humana, uma pessoa comum, não tem brasão de família nem marca de linhagem, nenhum vampiro de qualquer posição a reconheceria. Um sorriso cruel brincou em seus lábios. Ou está dizendo que se apegou a algum escravo de sangue insignificante e ousa chamar isso de vínculo de sangue. Eu não respondi. Meus dedos se apertaram em torno da turmalina. Meu filho estava me esperando. O selo já começava a vacilar. Cada segundo perdido ali era um risco que eu não podia correr. Meu silêncio os divertia. Mia, uma nobre em um vestido de veludo carmesim, com as presas visíveis ao sorrir, inclinou a cabeça, pensativa. Se ela está tão ansiosa por reconhecimento, disse suavemente. Por que não deixá-la continuar, sendo útil? Ela se voltou com elegância para os nobres reunidos. A cúpula desta noite reúne lordes e anciãos de metade das famílias vampíricas. Os melhores vinhos e iguarias foram preparados. Uma humana certamente pode lidar com tarefas triviais. Seu olhar voltou para mim, afiado e brilhante. Sirva-nos, Rowling. Talvez receba um olhar favorável. Ou melhor ainda, seduza um lorde que a ache nova e interessante. Uma gargalhada explodiu. Que generosidade! Pelo menos ela não vai morrer de fome. Um papel adequado para uma humana descartada. Eu ri, curto e seco, cheio de irritação. Me solta. Minha voz cortou a zombaria, mas isso apenas tornou a expressão de Mia mais sombria. Que ingrata, disse friamente. Eu te dei dignidade e você a pisoteou. A paciência de Tom finalmente se esgotou. O que você quer? Exigiu. Dinheiro? Poder? Ou essa é sua última tentativa de me provocar? Sua voz baixou, carregada de veneno. Minha consorte deve ser de sangue puro. Você nunca poderá ficar ao meu lado. Aceite isso. Passos ecoaram pelo chão de mármore polido. Guardas fardados, ostentando o emblema do Alto Conselho de Vampiros, se aproximaram rapidamente. É ela, disse um jovem guarda, apontando para mim. Ela profanou a fonte sagrada e se recusa a sair. O rosto do capitão se tornou severo. Há um convidado distinto na Aliança de Sangue hoje, anunciou. Sua Majestade, o soberano da Corte da Meia-Noite, junto com sua consorte e herdeiro, estão presentes. A chegada deles marca a primeira vez que a corte aparece fora do domínio interno. Uma onda de inquietação percorreu o salão. Ninguém pode causar distúrbios, continuou o capitão friamente. Seu olhar se fixou em mim. Especialmente uma humana. Sua própria existência já beira a blasfêmia. 2 guardas avançaram e seguraram meus braços. Nesse momento... Espere. A voz de Tom ecoou pelo salão. Os guardas hesitaram. Tom estava olhando para a turmalina na minha mão. Não com desprezo, mas com algo próximo de repulsa. Sua respiração estava irregular, os dedos tremendo levemente ao lado do corpo. Rowling, disse com a voz rouca, sem desviar o olhar da gema. Você realmente acha que eu cobiçaria um amuleto tirado dos fracos? Finalmente ergui os olhos para ele. Você está enganado, respondi com calma. Isso é algo que você não pode dar nem tirar. A turmalina pulsava, lenta e profundamente, como um batimento que não era meu. E muito além do salão, um poder antigo começava a despertar. A expressão tensa e inquieta de Tom despertou em mim uma memória há muito enterrada. 6 anos atrás. A escuridão envolvia seu antigo castelo, e naquela mesma noite, ele assumiu oficialmente o controle da família, apenas para ser abertamente desafiado por vários anciãos que acreditavam que sua linhagem era instável e seu poder insuficiente. Quando o encontrei, ele estava sentado sozinho sob a colunata, sangue escorrendo de suas luvas rasgadas, olhando para uma pedra opaca e sem vida em sua mão. O que é isso? Perguntei suavemente. Um amuleto. Ele riu, vazio. Dizem que pode acalmar o sangue inquieto e estabilizar a alma. Seus dedos apertaram a pedra. Estou segurando há horas, mas ainda assim me sinto impotente. Ajoelhei-me ao lado dele e comecei a limpar seus ferimentos. Força não surge da noite para o dia, disse com suavidade. Você já suportou uma pressão que a maioria não suportaria. Ele me olhou, não mais como um senhor vampiro, mas como um homem despido de toda a pretensão. Rowling, sussurrou com a voz rouca. Se um dia eu me tornar forte o suficiente, você ainda vai ficar ao meu lado? Não hesitei. Vou.
Seja forte ou fraco, eu vou ficar. Reddit Contos e Afins. Naquela noite, ele segurou minha mão com força, como se eu fosse o amuleto que o mantinha de pé. Agora, não preciso mais de símbolos dos fracos. Essas palavras ecoavam cruelmente em meus ouvidos. Rowling! A voz de Mia interrompeu meus pensamentos, afiada e carregada de irritação. O que você está olhando? Exigiu. Entregue a pedra. Pisquei, e a lembrança se dissipou. Todos os olhares estavam fixos no objeto em minha mão. Entregar? Perguntei com calma. Por quê? O capitão da guarda do conselho avançou, com expressão severa. Essa pedra não é um mero enfeite. Ela contém um poder imenso, uma relíquia sagrada ligada a antigos rituais de sangue. Humanos não têm o direito de possuí-la. Seus olhos se estreitaram. De onde você a roubou? Eu não roubei, respondi calmamente. Foi um presente de um amigo do pai do meu filho. Uma gargalhada ecoou pelo salão. Ridículo. Mia riu baixinho. Rowling, você realmente quer se humilhar? Como um escravo de sangue poderia possuir algo assim? Os guardas murmuraram em concordância. Ela deve ter roubado. Este é um artefato sagrado. O rosto do capitão se fechou. De acordo com a lei dos vampiros, você cometeu um crime. Você será condenada à condição mais baixa de escrava de sangue por toda a eternidade. Eu já disse, não foi roubado. Minha paciência se esgotava. Então prove, Tom finalmente disse com a voz fria. Caso contrário, como Lorde reconhecido pelo Alto Conselho, autorizarei sua prisão. Antes que eu pudesse responder, ding. As portas do elevador se abriram. Pequenos passos ecoaram no chão de mármore polido. Uma pequena figura correu para o salão, cabelos cacheados desalinhados, olhos cheios de lágrimas. Mamãe. Meu coração se apertou. Mamãe, você encontrou? Papai disse que você ia encontrar. Astra. Ajoelhei-me, abrindo os braços. Encontrei. Está aqui. O salão mergulhou em silêncio. Reddit Contos e Afins. A criança não parecia ter mais de 3 anos. No entanto, no instante em que cruzou o limiar, o ar mudou. Uma aura se espalhou, nobre, antiga e incrivelmente pura. Vários nobres recuaram, cambaleando. O rosto do capitão empalideceu. Essa aura, essa linhagem. Antes que eu pudesse impedi-la, Mia avançou e arrancou Astra dos meus braços. Isso é impossível, sibilou, segurando-o com força. Esta criança possui a linhagem de um senhor. Como uma mulher humana pode dar à luz alguém assim? Astra chorava e se debatia. Mamãe, eu quero a mamãe. O aperto dela se intensificou. Essa criança foi roubada, anunciou Mia em voz alta. Rowling não apenas roubou um artefato sagrado, como também sequestrou o herdeiro de uma grande família. O salão explodiu em caos. Um herdeiro? Não é à toa que ela tem um artefato sagrado. Humanos são pragas, isso prova, o capitão gritou. Imobilizem-na. Várias mãos me agarraram por trás, prendendo meus braços. Lutei, a raiva queimando em meu peito. Soltem ele! Gritei. Ele é meu filho. Seu filho? Mia zombou. Humanos podem dar à luz crianças com a linhagem de um senhor? Acha que somos tolos? Astra chorava em seus braços. Mulher má, eu quero minha mamãe. Algo dentro de mim se partiu. Tom se aproximou lentamente, olhando para mim com repulsa fria. Eu já suspeitava da sua ganância, sussurrou. Mas sequestro? Falsificação de linhagem? Seus olhos se tornaram gélidos. Você me enoja. Ele se virou. Levem-na ao tribunal. Quanto à criança, enviem consultas a todas as grandes famílias. Alguém deve ter perdido seu herdeiro. Não, lutei com mais força. Você não pode levá-lo. Nesse momento, ding, as portas do elevador se abriram novamente. O silêncio caiu como uma lâmina. Um homem saiu. Alto, impecavelmente vestido com um terno preto. Sua mera presença mergulhou todo o salão em silêncio. Poder, não agressivo nem ostensivo, mas absoluto. Todo vampiro presente sentiu isso instintivamente. Um monarca. Todos baixaram a cabeça. Vossa Majestade, alguém sussurrou. Olhos prateados percorreram o salão, passando pelos guardas, pelos nobres, por Tom, por Mia. Até parar em mim. No instante em que nossos olhares se encontraram, foi como se fogo se acendesse sob minha pele. A marca em meu pescoço, há tanto tempo adormecida, queimou intensamente. Uma luz fria e deslumbrante irrompeu. Na luz ofuscante, Astra de repente se soltou do abraço de Mia. Papai! Papai! O garotinho cambaleou para frente, esticando os braços, e se jogou nos braços do homem que acabara de chegar. O homem o segurou com facilidade, envolvendo-o com um braço, enquanto a outra mão pousava de forma protetora sobre o ombro da criança. Está tudo bem, sussurrou, com a voz baixa e firme. Papai está aqui. Só então seu olhar se ergueu, diretamente para mim. Olhos prateados, antigos e brilhantes, exibiam algo raro no rosto de um governante imortal. Arrependimento. E saudade. Rowling, disse suavemente, como se o salão inteiro não existisse. Desculpa, eu deveria ter vindo antes. As amarras em meus braços desapareceram. Os guardas do conselho recuaram como se atingidos por uma força invisível, seus rostos empalidecendo instantaneamente sob a pressão de sua aura.
Alguns tropeçaram para trás. Outros chegaram a se ajoelhar involuntariamente. Levantei-me e caminhei até ele. Aurelius. Um tremor percorreu o salão ao som de seu nome. O monarca da corte da meia-noite. Ele entregou Astra a um servo, sem desviar o olhar de mim, então percorreu a distância restante e me puxou para seus braços. Eu ainda estava molhada da fonte, minhas roupas sujas e amassadas. Ele não se importou. Seu abraço era firme e possessivo, quente, diferente do toque frio de um vampiro. Minha companheira jurada por sangue, sussurrou ao meu ouvido. Então ergueu a cabeça. A atmosfera do salão congelou instantaneamente. Todos os senhores vampiros, anciãos e guardas abaixaram a cabeça em submissão. Ninguém ousou sustentar seu olhar, exceto Tom. Tom permaneceu ali, olhos vermelhos, rosto pálido. Rowling. Sua voz tremia. Você é... Ele abriu os lábios, as palavras lutando para sair. Você é dele? Eu não respondi. Apenas me apoiei no peito de Aurelius, fechei os olhos e me deixei envolver por uma sensação de segurança muito perdida. Aurelius olhou para Tom. Frio, avaliador e carregado de intenção assassina. Ele, disse calmamente, é quem te abandonou? O tom era suave. Mas a ameaça contida nele não era. Coloquei a mão em seu peito. Aurelius, Astra está olhando. Sua expressão suavizou imediatamente. Mas quando voltou a encarar Tom, o frio se intensificou. Você ainda está vivo, disse ele. Porque ela implorou por você. Tom finalmente desabou. Não, isso é impossível, gritou com a voz rouca. Rowling, isso só pode ser mentira. Ele cambaleou para frente, ignorando completamente a pressão sufocante que preenchia o salão. Quando nos separamos, você ainda era mortal, fraca. Como você pôde se tornar consorte de um rei? Um suspiro percorreu a multidão. Questionar a companheira de sangue de um rei não era arrogância, era suicídio. O olhar de Aurélio se tornou mais afiado. Você está desafiando meu contrato de sangue? O peso de sua vontade desabou sobre o ambiente. Tom caiu de joelhos no mármore branco, sangue escorrendo pelo canto da boca, e ainda assim, manteve o olhar fixo em mim. Eu estava errado, chorou desesperado. Mas tudo o que fiz foi por poder, para sobreviver. Mia foi apenas um casamento político. Eu sempre pretendi voltar quando estivesse forte o suficiente. Eu nunca a amei, insistiu. Eu te amo. O salão ficou em silêncio. Eu sorri, suave e amargamente. Então eu deveria ter esperado, disse com calma, até você me usar e me descartar como lixo? Não. Tom balançou a cabeça com força. Eu desisto de tudo. Títulos, família, poder, qualquer coisa. Só volte. Mesmo que você tenha um contrato com ele, eu posso esperar. Contratos podem ser quebrados. O ar pareceu se romper. Aurelius deu um passo à frente. Você está dizendo que quer quebrar meu contrato de linhagem? Perguntou suavemente. Tom desabou de vez, tossindo sangue, mas ainda tentando rastejar até mim. Rowling, ele murmurou. Você me amava. Você não pode apagar isso. Eu o encarei, olhando para o homem ao lado de quem eu já enfrentei a escuridão. Só havia pena em meu coração. Você está certo, eu disse. Eu te amei. Um lampejo de esperança surgiu em seus olhos. Mas a mulher que te amava está morta, continuei. Ela morreu na noite em que você a transformou em algo descartável. Ela não existe mais. O rosto de Tom ficou vazio. Virei-me. Aurelius, disse suavemente. Vamos. Astra precisa descansar. Ele assentiu. Mas antes de sair, lançou um último olhar para Tom. Ela é minha, declarou. Minha companheira, minha linhagem. A mãe do meu herdeiro. Se você ousar sequer pensar nela novamente, sua família será completamente destruída. Então, diante de todos os vampiros no salão, ele abaixou a cabeça e pressionou os lábios na lateral do meu pescoço. Não foi uma mordida. Foi uma marca de sangue. Uma declaração antiga e suprema, reservada apenas aos verdadeiros companheiros. A marca em minha pele se acendeu instantaneamente, uma luz fria que brilhou por um instante antes de desaparecer sob a pele. O salão permaneceu em absoluto silêncio. Fechei os olhos, permanecendo em seu abraço, envolvida por um sentimento indescritível. Aurelius colocou delicadamente o adormecido Astra em meus braços. No momento em que sua mão deixou a criança, o calor em seu rosto desapareceu. Quando ele se virou para encarar o salão, a figura diante deles era o governante da corte da meia-noite, não um parceiro, nem um pai, mas um monarca supremo. Agora, disse calmamente. Sua voz não era alta, mas ecoou por todo o salão, pressionando o coração de todos os presentes. Quem vai me explicar por que minha rainha foi tratada como uma criminosa? A temperatura no salão pareceu cair de repente. O mordomo-chefe do hotel, um vampiro de alta patente designado para supervisionar os assuntos do conselho, tremia ao dar um passo à frente, o medo brilhando em seus olhos carmesim. Vossa Majestade, gaguejou, curvando-se profundamente. Isso é um mal-entendido. O hotel não tinha intenção de ofender Sua Majestade, a rainha. Um mal-entendido? Repetiu Aurelius friamente. Seu olhar prateado percorreu o salão. Vi com meus próprios olhos os guardas do conselho colocando as mãos na minha consorte.
Também ouvi acusações de roubo, blasfêmia e sequestro de uma criança de sangue nobre. Ele fez uma pausa. Isso também são mal-entendidos? Uma onda de pânico se espalhou. Vários senhores vampiros que antes observavam em silêncio avançaram, ansiosos para se dissociar da situação. Isso é um absurdo! Ousar difamar a consorte do grande monarca nos terrenos do conselho é imperdoável. A administração deste hotel manchou a reputação do conselho. Minutos antes, essas mesmas vozes sussurravam em zombaria. Agora, o medo tornava cada palavra afiada. O mordomo enxugou o suor da testa. Vossa Majestade, realmente não reconhecemos a dama. A aparência dela... A aparência dela... Interrompeu Aurélio suavemente. O perigo em seu tom era palpável. Então, aos seus olhos, minha consorte precisa estar coberta de joias e seda para receber respeito? Não, não! Gaguejou o mordomo. Não foi isso que quis dizer. O capitão da guarda do conselho tremia ao avançar. Vossa Majestade, fomos negligentes, mas a aura da rainha era muito fraca. Nós não percebemos. Não perceberam? Repetiu Aurélius. Seu olhar se tornou ainda mais cortante. Um capitão nomeado pelo Alto Conselho afirma que não sentiu a presença de uma linhagem suprema? Ou, acrescentou com suavidade, você escolheu não ver, porque já havia decidido que ela era apenas uma mortal? O rosto do capitão empalideceu imediatamente. Ele não tinha resposta, porque era exatamente isso. Minha linhagem havia sido suprimida, deliberadamente, há muito tempo. Eles julgaram com base em preconceitos. Vou lhes dar uma última chance, disse Aurélius com calma. Peçam desculpas à minha consorte, e peçam com sinceridade. Caso contrário, anunciarei oficialmente que a Corte da Meia-Noite revogará todo o reconhecimento e proteção desta instituição. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Todos entendiam o que aquilo significava. Sem o reconhecimento da corte, o local nunca mais poderia sediar atividades do conselho. Nenhuma família nobre se associaria a eles. A ruína seria inevitável. O mordomo e o capitão caíram de joelhos. Vossa Graça, imploraram. Pedimos perdão por nossa transgressão. Estamos dispostos a aceitar qualquer punição prevista em lei. Os demais vampiros, que antes zombavam ou observavam em silêncio, também se ajoelharam, um a um, tomados por um arrependimento tardio. Reddit, contos e afins. Apertei Astra com mais força e disse com calma. Aceito as desculpas de vocês. Um vislumbre de alívio surgiu em vários rostos. Até que continuei. No entanto, de acordo com a lei do Conselho, acusar falsamente uma consorte suprema de roubo e blasfêmia é um crime grave. Um pedido de desculpas não é suficiente. O capitão engoliu em seco. Vossa Alteza, que tipo de punição deseja? Não preciso determinar punição, respondi. Apenas sigam a lei. Apliquem os estatutos com rigor. O guarda que inicialmente me prendeu parecia apavorado. Eu só agi com base nas informações que recebi, chorou desesperado. Eu não fiz as acusações. O olhar de Aurélio se voltou para ele. Quem lhe deu essa informação? O guarda tremia ao erguer a mão e apontar. Ela, senhorita Mia. Todos os olhares se voltaram imediatamente para Mia. Ela ficou paralisada, o rosto pálido. Isso é mentira, rebateu com rigidez. Eu nunca disse isso. Disse sim, insistiu o guarda. Você afirmou que ela era a amante humana abandonada de Lord Tom e que a relíquia que ela carregava devia ser roubada. A negação de Mia vacilou. Eu só disse que era suspeito. Chega. A voz de Tom cortou o caos. Ele se endireitou lentamente, o rosto rígido, os olhos escuros. Mia, disse friamente. Pare de falar. Ela o encarou incrédula. Tom, o que você está fazendo? O olhar dele pousou em mim por um instante, pesado e complexo, antes de se voltar para Aurélius. Ele fez uma reverência rígida. Vossa Majestade, disse com a voz rouca. Posso confirmar o que aconteceu. Mia foi a primeira a acusar Rowling de roubo. As palavras caíram como lâminas. Naquele momento, Mia finalmente entendeu. Ela não tinha mais ninguém para protegê-la. Grande monarca, posso testemunhar tudo o que aconteceu. Foi Mia quem acusou falsamente Rowling primeiro. O salão mergulhou em silêncio. Ninguém esperava que Tom dissesse aquilo. Porque, ao fazê-lo, ele a estava condenando. Afinal, nenhum vampiro sobrevive depois de enfurecer um rei. Os olhos de Mia se arregalaram de choque. O que você está dizendo? Gritou. Tom, você ficou louco? Eu sou sua parceira destinada. Como pôde me trair assim? Tom soltou uma risada curta e vazia. Parceira? Repetiu friamente. Mia, nunca concluímos de fato a cerimônia, esqueceu? Não há nada para eu trair. Mia, sua voz baixou. Você sempre soube disso. Os lábios dela tremeram, incapazes de aceitar que o homem à sua frente dissesse aquilo. Como Lorde, ele era completamente implacável. Eu nunca te amei, continuou Tom, sem piedade. Apenas me convenci de que o tempo e o poder me fariam esquecer Rowling, e acabei te usando. Ele se virou para mim, o olhar carregado de remorso. Até hoje, disse com a voz rouca,
Quando te vi ao lado de alguém que realmente te valoriza, finalmente entendi o que perdi. Rowling. Sussurrou, quase desmoronando. Me arrependo de não ter te escolhido. De ter escolhido algo que não era amor. A expressão de Mia se transformou em pura fúria. Como vampira de sangue puro, seu orgulho era absoluto. Você a escolheu? Gritou. Tom, não esqueça. Sem o apoio da família Luke, a sua família jamais teria ascendido. Você nem seria um lorde. Ela sibilou. Eu juro que você vai se arrepender disso pelo resto da vida, e minha família não vai deixar isso impune. Tom a encarou. O último vestígio de calor em seus olhos desapareceu. Não vai me deixar impune? Disse calmamente. Mia. Você acha mesmo que eu não sei de nada? O rosto dela empalideceu imediatamente, e o medo tomou conta. Nesse momento, as pesadas portas do salão se abriram. Vampiros vestindo os uniformes do Alto Conselho, com o emblema de obsidiana, entraram. O mais velho à frente observou a cena antes de falar, em tom solene. Recebemos uma acusação formal, acusando um consorte real de ter sido falsamente acusado de roubo e blasfêmia. Todas as partes envolvidas serão levadas ao conselho para investigação. Os últimos vestígios de compostura de Mia desmoronaram. Eu não vou a lugar nenhum, gritou. Por quê? Eu sou a herdeira da família Luke. O olhar do ancião permaneceu gelado. É justamente por causa do seu status que este caso exige investigação rigorosa. Caso contrário, você nem teria a oportunidade de se explicar. Se for considerada culpada, continuou com calma, você será destituída de sua proteção nobre e banida para o lugar eterno de exílio. Exílio. Entre os vampiros, isso era pior que a morte. Mia desabou no chão. Então, de repente, avançou na minha direção. Rowling! Gritou em desespero. Por favor, pela pequena bondade que já te mostrei, me poupe desta vez. Eu estava errada. Eu sei que errei. Não deveria ter te difamado, nem tentado tirar seu filho. Aurélio se moveu em um instante. Ele se colocou à minha frente e apenas sua presença lançou Mia para trás. Se você ousar tocar minha consorte novamente, disse calmamente, não sairá viva deste salão. Sua família Luke também deixará de existir. Os guardas do conselho a imobilizaram imediatamente, arrastando-a enquanto ela gritava e implorava, sua voz desaparecendo conforme era levada para fora. Quando as portas se fecharam, o silêncio retornou. Aurélio se voltou para os nobres reunidos. Acredito, disse com calma, que tudo o que aconteceu esta noite está perfeitamente claro. A partir de agora, a Corte da Meia-Noite rompe todos os laços políticos e comerciais com Lord Tom e sua família. Qualquer família que continuar a se associar a ele será considerada inimiga da Corte. A declaração foi devastadora. Os nobres se curvaram, um a um. Aceitamos o julgamento do monarca. A família Vance foi longe demais. Nossas alianças serão rompidas. Tom permaneceu sozinho. O desespero finalmente o dominou. Ignorando o perigo, ele afastou os guardas e cambaleou até mim. Rowling, implorou. Por favor, pelo nosso passado, me dê uma chance. Podemos ficar juntos. Vou abrir mão de tudo. De agora em diante, você será a coisa mais importante da minha vida. Mesmo que esteja com ele, eu posso esperar. Laços podem ser quebrados. Eu sempre vou te amar. Um estrondo ecoou pelo salão. O controle de Aurélio se rompeu. Você está cortejando a morte, ousando cobiçar minha companheira. Ele liberou seu poder, arremessando Tom pelo salão. O corpo dele colidiu contra a parede de pedra, sangue espalhando-se pelo mármore, antes de cair inerte no chão. Toquei suavemente o braço de Aurelius. Chega, disse em voz baixa. Astra está aqui. Quer que seu filho cresça vendo isso? A raiva nele se dissipou imediatamente. Ele me olhou, agora com ternura. Desculpe, murmurou. Eu vou me controlar. Mas ao olhar novamente para Tom, seus olhos ainda carregavam intenção assassina. Se ousar mencioná-la outra vez, sussurrou, eu tirarei sua vida, e sua família deixará de existir. Então, sem olhar para mais ninguém, ele se abaixou e me tomou nos braços com facilidade. Um suspiro percorreu o salão. Vamos, sussurrou no meu ouvido. Sua voz então baixou, carregada de um leve tom de repreensão. Quanto à sua aventura imprudente desta vez, vamos ter uma longa conversa quando chegarmos em casa. Uma conversa bem completa. Minhas bochechas coraram. A criança ainda não dormiu, murmurei. Aurélio soltou uma risada baixa, suave. Então conversamos depois que ele adormecer. De volta aos aposentos internos da Corte da Meia-Noite, Aurelius colocou delicadamente Astra na cama de seda preparada para ele. As runas antigas nas paredes se apagaram ao ritmo da respiração tranquila da criança. Só então Aurélio se virou para me olhar. Ele me puxou para seus braços, segurando-me com força, como se nunca quisesse me soltar. Você ficou com medo hoje à noite? Perguntou suavemente, os dedos deslizando pelo meu cabelo. Balancei a cabeça, apoiando a bochecha em seu peito, o ritmo constante e eterno do seu coração ecoando em meus ouvidos. Com você aqui, sussurrei. Não tenho medo. Os braços dele se apertaram ainda mais ao meu redor. Mas
Sua voz se aprofundou, tornando-se pensativa, com um toque perigoso. Esse nome, Mia Luke, já ouvi antes. Olhei para ele confusa. Você já a conheceu? Não, respondeu devagar. Mas a família dela há muito tempo está ligada a pactos proibidos com lobisomens. A família Luke traiu a nobreza vampírica, escolhendo a profanação dos lobisomens. Seu olhar então se aguçou. Rowling, me conte sobre o ataque. Aquele que você sofreu depois de deixar Tom. Meu corpo enrijeceu. Reddit contos e afins. Minha respiração falhou. Eu não quero lembrar disso. Eu sei. Ele beijou meus lábios. Mas se não descobrirmos a verdade, você ainda estará em perigo. Nos braços dele, me forcei a falar. Depois que saí de perto de Tom, eu estava voltando para casa sozinha. Alguns estranhos se aproximaram de mim. No começo, achei que fosse um assalto. Mas então liberaram uma névoa vermelha. O cheiro era doce, quase intoxicante, com um toque de sangue. Aurelius me abraçou com mais força, me dando segurança. Quando a névoa tocou minha pele, parecia que eu estava sendo queimada. Não como fogo, mas como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Sua mandíbula se contraiu. Perdi a consciência. Quando acordei, estava no hospital. Os médicos disseram que eu havia perdido muito sangue. Não conseguiram explicar os ferimentos. Depois disso, continuei em voz baixa. Comecei a ter pesadelos. Sombras me observavam, me perseguiam. Eu me sentia vazia, fraca. Como se algo dentro de mim estivesse sendo suprimido. Aurelius fechou os olhos por um instante. Isso é magia de corte de sangue, disse friamente. É proibida até pelo Alto Conselho. Serve para cortar completamente uma linhagem potencial, impedir qualquer despertar. E roubar essa linhagem. Se a sua não fosse tão forte... Sua voz falhou. Se eu não tivesse te encontrado... Ele não terminou. Nesse momento, o comunicador em seu pulso vibrou. Aurelius atendeu, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Entendo. Enviem todos os registros ao Alto Conselho imediatamente. Exijo a penalidade máxima. Não, o exílio não é suficiente. Ela deve ser selada para sempre em um caixão de prata. Ele desligou e voltou a me encarar. A verdade é pior do que imaginávamos, disse suavemente. Mia contratou uma xamã lobisomem e escolheu a magia de sangue mais cruel para arrancar sua linhagem. Se o feitiço tivesse funcionado completamente, você não perderia apenas seus poderes. Você enlouqueceria, tornando-se um ser vazio, sem alma. Minhas emoções desabaram. Por quê? Perguntei, a voz falhando enquanto me agarrava a ele. Eu nunca a machuquei. Por que ela faria isso comigo? Ciúmes, respondeu Aurelius, com a mão firme nas minhas costas. E ressentimento. Ela tinha ciúmes do amor de Tom por você e da sua linhagem. Ele ergueu meu queixo com delicadeza. Rowling, você sabe como eu te encontrei? Balancei a cabeça. 6 anos atrás, começou. Os anciãos da Corte da Meia-Noite previram que minha verdadeira companheira estava à beira da morte. Disseram que se eu demorasse uma única noite, eu te perderia para sempre. Quando cheguei ao hospital, você estava em coma havia 3 dias. Seu coração estava enfraquecendo. Sua voz carregava a emoção. Eu governei por séculos. Fui rei por séculos. E foi a primeira vez que senti medo. E depois, sussurrei, acariciando seu rosto. 1 mês. Eu te alimentei com meu sangue, cuidadosamente, e reuni todos os anciãos da Corte da Meia-Noite para quebrar aquela maldita magia. Quando você abriu os olhos, disse, com o olhar suavizando. Eu soube. Você era quem eu esperei por quase 3 séculos. Então não foi coincidência. Ele não me encontrou por acaso. Ele salvou minha vida. O comunicador soou novamente. Vossa Alteza, disse uma voz. O Alto Conselho chegou a uma decisão. Mia foi considerada culpada por lançar uma maldição de sangue sobre a princesa. Ela foi despojada de todos os direitos de linhagem e condenada ao exílio eterno, com confinamento em um caixão de prata. A família Luke a deserdou oficialmente e revogou todos os seus títulos. Aurelius soltou um suspiro lento. Então olhou para mim. Acabou. Ninguém vai mais te machucar. Sem a família Luke, continuou. A influência de Tom vai desmoronar. As outras famílias logo se voltarão contra ele. Uma batida soou na porta. Vossa Alteza, anunciou um guarda. Tom está na área externa. Ele solicita uma audiência com Sua Majestade, a rainha. Ele diz que implora por uma chance de perdão, e que morrerá se não for atendido. Um brilho frio surgiu nos olhos de Aurelius. Mande-o embora, ou eu mesmo o matarei. Espere, disse suavemente. Deixe-me vê-lo, isso precisa acabar. Ele hesitou preocupado. Eu preciso encerrar isso, disse, apertando sua mão. Com você aqui, ninguém vai me ferir. Alguns minutos depois, eu estava diante da porta, na fronteira do território da Corte da Meia-Noite. Tom estava ali, sozinho, com um grande baú ornamentado aos seus pés. Parecia envelhecido, consumido pelo desespero. No momento em que me viu, caiu de joelhos. Rowling, implorou. Por favor, me escute. Ele abriu o baú. Dentro estavam todos os seus bens. Eu te dou tudo, disse com a voz rouca. Tudo.
com mãos trêmulas, pegou o contrato de sangue. Só te peço uma coisa. Lágrimas encheram seus olhos. Não preciso do seu pacto de sangue, disse calmamente, balançando a cabeça. Tom me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Por quê? Sua voz falhou. Essas coisas vão te tornar mais forte, e eu vou te obedecer. Meu olhar encontrou o dele. O amor que eu sentia 6 anos atrás havia desaparecido completamente. Eu não quero você. Assim como você me abandonou naquela época, eu não te amo mais. Eu nunca mudei, disse roucamente, balançando a cabeça. Rowling, meu amor por você nunca mudou. Fui forçado a fazer aquilo, mas ainda te amo. Amor? Soltei uma risada baixa, sem humor. Você se lembra do que disse quando você e Mia realizaram a cerimônia pública do pacto de sangue? Quando soube que ela contratou um sacerdote lobisomem para gravar runas proibidas em mim, com o objetivo de impedir meu despertar e roubar minha linhagem. Isso era amor? O rosto dele empalideceu. Ele fechou os olhos lentamente, como se o peso de tudo finalmente fosse insuportável. Rowling, naquela época, se eu tivesse te contado a verdade. Se tivesse pedido para você esperar por mim, para me deixar usar a influência da família Luke para consolidar minha posição, você teria esperado por mim? Não. Respondi sem hesitar. Por quê? Ele perguntou em voz baixa. Porque um homem que realmente me ama, disse com firmeza, nunca permitiria que esse tipo de dor me fosse infligida. Ele não escolheria outra mulher por poder, nem por estratégia, nem por sacrifício. A verdadeira traição nunca foi a Mia, continuei. Foi você. Você escolheu o silêncio. Você escolheu a ambição. Você escolheu ficar ao lado dela enquanto eu sofria sozinha. Algo dentro dele finalmente se quebrou. Você está certa, sussurrou. Eu nunca mereci você. Tom, disse suavemente, eu não te amo mais, e também não te odeio. Só quero que você desapareça da minha vida. Somos apenas estranhos. Com isso me virei e fui embora. Dessa vez não olhei para trás. Eu tinha sido clara. Se ele continuasse me procurando, eu o denunciaria ao Conselho Vampiro. Um mês depois, a notícia chegou à corte da meia-noite. O território de Tom havia caído. Sem aliados, sem o apoio do Conselho, seus anciãos e escravos de sangue foram destruídos por rebeliões internas e ataques externos. Ele morreu em seu último desafio por domínio, morto pelo próprio povo. Um guarda trouxe seus pertences restantes. Um selo de Lorde quebrado, seu poder há muito dissipado, e uma carta curta. Rowling, finalmente entendi onde errei. Infelizmente já é tarde demais. Que a noite te proteja, meu amor. Levei o selo quebrado até a borda do campo de lava de obsidiana, fora da fortaleza. O que a mamãe está fazendo? Astra perguntou correndo até mim. Mamãe está se despedindo do passado. Respondi suavemente, colocando o selo na lava incandescente e observando-o derreter. O que é o passado? O passado é apenas uma história que já terminou, disse, acariciando seus cabelos. Agora a mamãe pode escrever uma nova história. Uma história com o papai nela? Perguntou esperançoso. Sim, sorri. Uma história com o papai e com você. De volta à fortaleza, Aurelius analisava documentos do conselho. Assim que sentiu minha presença, largou tudo imediatamente. Está tudo resolvido? Perguntou. Sim, respondi. Acabou. Ótimo. Ele beijou minha testa, lento e firme. Então, a partir de agora, só o nosso futuro. Pelas altas janelas, o luar se derramava como prata líquida sobre o chão de pedra, envolvendo nossa família em uma paz silenciosa e eterna. Fim, que Deus te abençoe.